Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Esta aula é específica para a terceira série do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre corpo-dança. Nós estamos concluindo essa aula de nivelamento sobre dança e é importante a gente agora falar um pouco desse corpo-dança e é um tema que eu particularmente gosto muito. E eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura de alguns slides de um texto que eu escolhi, muito bom, por sinal, e se você quiser ler ele na íntegra, eu te convido a fazer essa pesquisa. É um texto de Wagner Ferraz, Educação de um Corpo, Dançar, Movimentar e Pensar. Pensar a educação de corpos é pensar os efeitos de diferentes práticas que os constituem, tendo o movimento como constitutivo de si, num fluxo de ações experimentadas que produzem conhecimentos e que não fixam os corpos como um extrato, como algo definido, esgotado, pronto, mas como dançante. Não se trata de firmar as possibilidades de representação do corpo, mas as possíveis constituições diferentes em diferentes condições, encontros e práticas, pensamentos. Um corpo como condição para a vida e morte, que se afeta e que é afetado, que vive as experiências tanto pelas formalidades morais e regras culturais, como pelas condições que se tem para possibilidades éticas de constituição de si. E aí vocês veem na imagem dois corpos que dançam a dança contemporânea. Por que é importante a gente falar sobre esse corpo? Esse corpo que ele não apenas dança para ser visto ou contar uma história. Porque vocês devem lembrar que nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre a dança clássica, né? Depois passamos um pouquinho pela dança moderna e discutimos então essa dança, o que vem a ser a dança contemporânea. E nós percebemos que o corpo ele vai sendo modificado nesse processo. O artista ele vai sendo percebido como alguém que se está presente, que vive dentro de um corpo. O corpo dele não está necessariamente a serviço da dança. Ele não precisa mais agora, na dança contemporânea, contar uma história com início, meio e fim. Ele pode criar a própria história. Se antes ele estava vinculado a fábulas na dança clássica, por exemplo, né? Como a gente citou aqui o exemplo de Cisne Negro ou Lago dos Cisnes, e aí a gente vai perceber que ele era condicionado, o corpo desse bailarino, a contar uma história. E essa contação de história com o corpo, ela tinha que seguir regras pré-estabelecidas. O que acontece na dança contemporânea? Na dança contemporânea, nós percebemos um sujeito. Nós percebemos que o corpo ele não é algo apartado de alguém que vive. Na verdade, nós vivemos dentro de um corpo. O corpo nos constitui. Nós não estamos de forma alguma separados. A minha mente, ela não está separada do meu corpo. Eu não tenho como experienciar e viver fora do corpo. Então, por que não trazer esse corpo vivo, presente, único para a dança contemporânea? Esse é o grande ganho para mim na dança contemporânea, porque ela possibilita que nós percebamos o ser humano como um todo, um ser humano que vivencia e sente e que pode, através daquilo que ele sente, criar um movimento totalmente novo, totalmente desvinculado das regras e padronizações sociais, por exemplo. Acompanhe comigo no próximo slide. Olha que texto maravilhoso, eu sou apaixonada por esse texto. É pelo e com o corpo que conduzimos a nós mesmos e encontramos possibilidades de conduzir as condutas dos outros. É no corpo que se dá a vida, é no corpo que o próprio corpo acontece. É com o corpo que se produz a si mesmo. É com o corpo e no corpo que se encontra ou se vive as possibilidades de liberdade e resistência. É com o corpo que se tem condições de exercer e ou estabelecer relações de poder sobre outros corpos. É com o corpo
que se vem a realizar atos políticos. É no corpo que tudo isso se dá, mas o corpo não é, o corpo vem a ser. Gente, aí vocês acompanham a fotografia de um desses corpos, né, dançantes, de dança contemporânea. A gente vê uma imagem muito significativa que pode ser traduzida de diversas maneiras, dependendo do contexto que a pessoa vive, né, do contexto que ela experiencia o mundo, ela consegue identificar vários elementos nesse corpo que se apresenta aí para a gente na imagem. E isso é importante a gente perceber, que nós somos afetados também por uma imagem como essa. Nós podemos levar essa imagem para todas as esferas da nossa vida, né? Pensar o que ela representa em todos os campos de experiência. E isso é importante a gente levar em consideração, né? Que a pessoa que dança, ela é uma pessoa com experiências e o corpo dela não está somente ali representando uma história, ela está criando, ela é alguém que sente e que é afetado por aquela experiência. E esse corpo, ele não é, né? Ele está em constante processo de transformação, desde o momento em que nós fomos fecundados, nós estamos nos transformando. O nosso corpo, ele não é algo pronto e é interessante a gente perceber isso. E também não somos fragmentados. Não tem como a gente pensar num corpo que se separa, alma, mente e espírito, né? Nós somos o todo. Nós estamos o tempo inteiro nos transformando com as experiências que nós vivenciamos. E o corpo dança, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando desse corpo que tem consciência de que ele está em constante processo de transformação e que ele pode sim, no palco, dar vida a algo totalmente novo, criando um movimento que nunca foi visto antes. A partir de o quê? Experimentações, né? Esse corpo ele está o tempo todo se movimentando e criando coisas novas para a gente. O próximo slide, olha que foto bonita, é uma foto do espetáculo que se chama Saudades de Mim, você pode pesquisar e encontrar mais imagens desse espetáculo. E aí o texto diz, olha, desorganizar essas regras e estruturas no ato de dançar ou de criar em dança conduz a pensar o corpo de diferentes formas, um corpo que desacomoda, que se perturba, que é posto no movimento de constituição se diferenciando. A sensação de desacômodo dos formatos estáveis perturba, provoca estranhamento por não conduzir a uma sensação romântica de contos de fadas, mas assim cria condições de possibilidades para outras criações, para um movimento que pode ser tomado como uma dança das possibilidades. Dança essa que é convencionada como dança contemporânea, uma possibilidade ética de viver essa arte. Essa não é a dança em que se pode tudo, mas a dança com a qual se pode variar os modos de dançar. Se pode produzir série de corpos, sem compromissos com os regramentos. É uma dança que dá condições para pensar os modos de ensinar e aprender, e a singularidade da criação artística de cada um, mais do que os modos pré-estabelecidos de dançar, sendo essa dança uma atividade de espetáculo, uma atividade cênica. No próximo slide, vocês estão vendo então uma representação da dança clássica do balé. E observem o que diz o texto do autor. Um corpo educado na e pela dança se constitui em aprendizados específicos, como com o balé, a dança clássica. Essa dança se caracteriza, além de outras coisas, por regras e pela codificação de movimentos corporais que são, olha gente, lembrem-se disso, reconhecidos em qualquer lugar do mundo. No todo, trata-se de um rigoroso adestramento de corpos, um treinamento, um modo de educá-los para essa arte, mas ao mesmo tempo, trata-se da construção de uma dança acadêmica com uma estética admirada até os dias de hoje e automaticamente da produção de um determinado tipo de corpo útil
para essa arte. Olha que crítica fantástica é feita então para nós pelo Wagner Ferraz sobre o corpo do bailarino. É interessante vocês perceberem isso, porque ele nos diz que a dança clássica, como bem sabemos, nós podemos reconhecer ela em qualquer lugar do mundo. Nós falávamos sobre isso na aula anterior. O corpo do bailarino de dança clássica, ele é um corpo que nós reconhecemos em qualquer lugar. E aí, vamos acompanhar então o texto com uma fotografia que vocês podem acompanhar na tela de um espetáculo que é de dança contemporânea e dialoga com vários momentos, né, que cria um espaço totalmente novo. E aí nós temos o texto que continua, né, do Wagner, e ele diz assim, ó: tanto a dança clássica como as danças modernas são técnicas de normalização dos corpos, em que o controle se dá através de seu exercício. Mas não só isso, que apontarão para determinados resultados estéticos propostos por cada uma, constituindo suas identidades que podem ser percebidas em diferentes lugares e tempos, podendo haver pequenas alterações em suas características. Mas isso vai se embaralhar com a invenção da já mencionada dança contemporânea. A dança contemporânea não é uma escola, tipo de aula ou dança específica, mas sim um jeito de pensar a dança. Um jeito de pensar a dança diferente a cada dança criada. Um jeito de pensar a dança criando diferença, que chamaremos aqui de dança das possibilidades. Pensar essa dança como dança das possibilidades abre espaço para pensar processos de criação com essa arte, que apresentarão singularidades, resultados cênicos e que muitas vezes estão em devir. Fantástico, não é mesmo? E observa lá o próximo slide. O corpo, no processo de criação em dança contemporânea, pode ser um local de potencializar as singularidades, pois no decorrer do processo, esse corpo pode vir a apresentar novas formas de dançar, que não sejam nenhuma forma previsível ou já conhecida, para assim criar o não pensado, compor diferentes formas. Na produção do não pensado, criado em dança, os corpos dos dançantes se tornam arte, produtores da arte, a própria arte a ser admirada, e não um objeto artístico. Um corpo dançante da dança contemporânea se dá em uma configuração ética e estética. Um corpo dançante nem sempre está voltado a realizar uma coreografia ou dançar em um salão de festas, mas a colocar o pensamento em movimento. Um dançante pensa a dança no corpo, no ato de dançar, enquanto possibilidade de movimento que mobiliza sua vida e que se dá num corpo que se constitui no dançar. E aí, a imagem de uma dessas danças contemporâneas, onde o corpo está em constante processo de criação, minha gente. Bom, é isso. Nós estamos finalizando a nossa aula. Como vocês viram, não tem como a gente desvincular essa questão do corpo dançante ou do corpo dança, dos modos de dançar da dança contemporânea, da dança moderna e da dança clássica, porque isso nos ajuda a perceber o corpo como objeto de criação em constante transformação, e esse corpo ele se transforma juntamente com a sociedade. Acompanha comigo então o Exercitando de hoje. Você vai definir com suas palavras o que é o corpo dançante na dança contemporânea. Segundo, como você pode definir o corpo na dança clássica e na dança moderna. Terceiro, você vai compartilhar a resposta com o seu professor de arte. Bom, gente, é isso. Nós estamos finalizando a nossa aula, mas antes de concluir, eu quero te fazer um convite para você acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essas e outras aulas, todas organizadas por componente curricular e a série que você está estudando, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais!